Vamos abrir nossas Bíblias. Marcos capítulo 5, versos 35 a 43. Só para contextualizar rapidamente, estamos lendo um trecho que foi registrado em duas etapas. O pedido de Jairo começa no verso 21, quando ele chega para Jesus, o chefe da sinagoga, e diz: Senhor, minha filha está à beira da morte, o senhor precisa ir lá, que se o senhor apenas impor as mãos sobre ela, ela será curada. Jesus foi com ele, só que no meio do caminho era comprimido por uma multidão, não deixava Jesus andar. No meio daquela multidão, uma mulher toca suas vestes, e Jesus sente que dele saiu o poder. E Jesus pergunta no meio da multidão: quem me tocou? Enquanto isso, Jairo está ali. Vamos, Senhor, minha filha está à beira da morte. E Jesus então tem aquele diálogo com aquela mulher, e Jairo ouve Jesus dizendo para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Você está livre. E aí começa o texto. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha morreu, porque ainda importunas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar. Senhor, nós precisamos estar atentos para esse texto, para o ensino que ele proporciona. Precisamos ouvir a tua voz, porque também nós, à semelhança de Jairo, algumas vezes alcançamos o limite. Precisamos, Senhor, que nos fale ao coração, conceda-nos graça para ouvir a tua voz. Nos dê o teu socorro, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos é um evangelho que trabalha com a ideia da autoridade de Jesus. Nós já falamos muito sobre isto. Autoridade que precisa ser crida. O texto que temos diante de nós mostra um momento difícil. É recheado por um drama pessoal de Jairo, de sua família. Jairo chega para Jesus e diz: cura minha filha, vai até lá em casa. Os evangelistas, Mateus, Lucas também mostram essa história intercalada pela história da mulher. É curioso que nesses dois episódios, nós encontramos Deus dando um tratamento pessoal às questões. Uma multidão comprimia Jesus e uma mulher lhe toca, ele para e pergunta: alguém me tocou? Quem me tocou? Os discípulos falam: tem muita gente aqui, mas Jesus tem uma relação pessoal. E agora esse drama pessoal também de Jairo com Jesus. E você vai perceber que novamente uma multidão, só que agora uma multidão que está chorando, uma multidão que está lamentando, uma multidão incrédula. E o texto diz que Jesus não deixa essa multidão seguir, tira todo mundo da casa, só Jesus, Jairo, a mulher, a menina, Pedro, Tiago e João.
Há uma relação de intimidade aqui. Eu queria convidar você a pensar que diante da autoridade de Jesus nós precisamos exercitar fé. A nossa relação com a autoridade daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é uma relação de fé. Mas é uma relação de fé não apenas num contexto coletivo. É uma relação pessoal. Os episódios da nossa vida têm um sentido em que a autoridade de Jesus Cristo será manifesta na sua vida e você precisa se aproximar dessa autoridade num gesto de fé. Como devemos agir diante de um amor pessoal tão intenso e diante da autoridade de Jesus? E eu começo, eu sei que o tempo está esticando, e eu não vou ser breve, mas vou ser rápido. A primeira coisa que você nota nesse texto, nos primeiros versos, é que Jairo chegou no limite. Porque o nosso exercício de fé diante da autoridade de Jesus, ele é um exercício de confiança, mesmo que tenhamos chegado no nosso limite. Mesmo que as esperanças humanas já tenham se esgotado. Jairo até então tinha esperança de que Jesus ia chegar, gente. Se o Senhor só impor as mãos sobre a minha filha, ela será curada. Entra no coração desse pai e alguém chega e diz: sua filha está morta. O Senhor Jesus havia demorado? O Senhor Jesus não havia dado atenção a Jairo? Será que a mulher não podia esperar um pouco mais? A multidão atrapalhou Jesus? Meus irmãos, o texto está nos chamando a um ato de fé, ainda que os nossos limites já estejam todos eles esgotados, a nossa esperança também. Chegamos no limite. Jesus Cristo tem uma palavra para Jairo, verso de número 36. Jesus Cristo diz assim: não temas, crê somente. Ele havia ouvido Jesus dizer à mulher: a tua fé te salvou. Jesus ainda estava falando isso para a mulher quando veio o balde de água fria: tua filha morreu. E esse diálogo intenso, Jesus se volta, o texto diz que Jesus não dá conta do que as pessoas estão dizendo. Jesus chama a atenção de Jairo mais uma vez, e diz: Jairo, foco em mim, Jairo. Apesar das circunstâncias, foco em Jesus, Jairo. Chegou o seu limite, Jairo. Não temas, crê somente. Algumas vezes Deus nos desafia até o limite. Algumas vezes Ele nos leva ao lugar onde a nossa esperança parece que vai embora completamente. O profeta Jeremias é um bom exemplo disso. Crê somente. Como seria a vida de Jairo sem a sua filhinha? O que estaria passando na mente, no coração daquele homem? Aquele homem que havia corrido atrás de Jesus. O drama do texto, ele se reveste ainda até pelas palavras a que se refere a menina, filhinha, Talita. Era jovem, a preciosidade de Jairo. Não sei exatamente o que estava naquele coração, mas sei o que precisava estar. Crê somente. Sabe, irmãos, Jesus está propondo que Jairo mude a sua atenção. Não dê ouvidos ao que dizem. Não olhem as circunstâncias. Olhe para mim, Jairo. Diante do momento, do limite, do esgotar da esperança, a nossa fé tem que reagir, não importam as circunstâncias.
temos que olhar para Jesus com fé. No salmista, no Salmo de número 22, ele tem uma descrição de angústia. O salmista Davi, ele clama a Deus, ele diz assim: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo é santo, entronizado entre os louvores de Israel. Aí ele olha para a experiência do passado e diz: nossos pais confiaram em ti e os livraste. Clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Quando Marcos escreve esse texto para aquela igreja que vivia a experiência, algumas vezes, da desilusão, da perseguição, da dificuldade, do limite, ela é chamada a olhar para Jesus e crer. Quando nós valorizamos as circunstâncias, nós esquecemos Jesus. Mas quando nós valorizamos Cristo, nós nos esquecemos das circunstâncias. A nossa fé e a autoridade do nosso Senhor, estas coisas podem nos mover por meio às avalanches da vida, às intempéries, a todas as dificuldades. Nós temos um Deus que nos socorrerá. Ele vai ao nosso encontro, Ele vai nos buscar, Ele vai cuidar de nós, Ele vai derramar sua graça no momento oportuno. Deus não se atrasa. Podia parecer que Jesus estava atrasado, né? Mas Jesus não estava atrasado. Quando nós nos angustiamos, quando nós perdemos a esperança, nós perdemos um pouco o sentido da vida. Martinho Lutero era um homem, diz a história deste monge agostiniano, que ele era um homem angustiado, conhecia Deus, lia as Escrituras, mas lhe faltava algo, não tinha tanta paz. Então buscava em penitências fazer algo que agradasse a Deus para que isso pudesse completar a sua alma, e isso não foi possível. Até o dia que aprendeu na Escritura: o justo viverá por fé. Este homem escreveu um hino, 155 do nosso Sinário. A mudança foi tão grande, que ele é capaz de dizer assim: a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Meu amado irmão, isso é um chamado para vencermos limites, para não olharmos circunstâncias, mas colocarmos o nosso foco em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando um pouco mais para o texto, os versos que se seguem, diz que Jesus foi à casa de Jairo, não permitiu que ninguém o acompanhasse, verso 37, senão Pedro e os irmãos Tiago e João, que já estavam acostumados a momentos particulares assim. Quando chegam na casa de Jairo, encontram outra multidão. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Mateus usa uma palavra, diz assim, uma multidão barulhenta. Eles choravam, eles pranteavam. E ao entrar, diz: por que vocês estão em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Mas aquela multidão não creu em Jesus, se riu de Jesus, riam-se dele. Ele mandou sair todos eles. Quando Jesus vai exercitar a sua autoridade, tenha fé. Mesmo que você esteja cercado pela incredulidade, mesmo que de alguma maneira a incredulidade esteja muito perto de você, sejam nas pessoas ou até mesmo em seus pensamentos, lute e creia em Jesus. Veja, quando você olha o texto, você vai perceber que há algo aqui que acontece também nos nossos dias, sempre. Há sempre muita gente com espírito incrédulo.
As circunstâncias da nossa vida muitas vezes nos levam a pensar que não vai dar nada certo. Passamos por vales que parece que nunca vão acabar. Perdão, caiu meu radinho. Está funcionando? Estão me ouvindo aí? O que o Senhor espera que nós façamos numa hora como essa? Como nós devemos reagir à incredulidade? Como é que nós devemos trabalhar o nosso coração? Pergunte a você mesmo, diante do que você tem pela frente, como você vai agir? Qual é o seu próximo passo? O que fez Jesus? Jesus havia dito: a menina dorme, a menina não está morta. Mas a multidão teve dificuldade em crer. Eu talvez não tenha coragem de tirar a razão deles. Eles haviam visto a menina morta, acredito eu. A sua notícia não era falsa. É que eles não criam que Deus fosse capaz de vencer os limites da vida. Eles não tinham percepção de fé para entender que Jesus Cristo tem autoridade sobre a morte, sobre a vida, sobre a sua vida. Às vezes nós vivemos como se Ele não tivesse autoridade sobre a nossa vida, e vivemos como se nós comandássemos. É como se estivéssemos rindo de Jesus. Nós temos uma outra passagem na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 18. Um riso assim também. Quando os homens de Deus chegaram para Abraão e disseram para Abraão: Sara vai dar à luz. Sara, que estava ouvindo por detrás ali das paredes ou das lonas, ela se riu. E a resposta de Deus foi assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Gênesis 18, 13 e 14. Será que existe algo impossível para Deus? Meus irmãos, a nossa incredulidade é como este riso. É como se ouvíssemos Deus e não crêssemos no que Ele diz. Nós não somos o povo que duvida, nós somos o povo que crê. Nós damos sim um passo de fé, mesmo quando as circunstâncias às vezes parecem mostrar o caminho contrário. Nós devemos fazer como Abraão, que creu contra a esperança. A postura que você deve ter diante de limites, dos seus limites, dos limites humanamente falando, os que aparecem na nossa vida, é continuar crendo que Deus sabe o que faz e no tempo que faz. Precisamos viver sob o discernimento que Deus faz tudo a seu tempo, de forma sábia e perfeita. O não de Deus é tão santo e poderoso quanto o sim. O não de Deus cumpre de forma plena e com eficiência os propósitos do Senhor, tanto quanto o sim. Deus cumpre a sua santa e perfeita vontade quando nos diz sim e quando nos diz não. E quando nos diz: espere, espera, Jairo. Espera, Jairo. Crê somente, não temas. Quando você vencer o limite e vencer a incredulidade, você vai experimentar algo pouco comum. Só os que ousam viver confiando em Jesus, viver pela fé, sola Escritura, como diriam os reformadores, sola fide, solus Christus. Você vai experimentar o júbilo da verdadeira adoração. O texto diz assim,
que depois do milagre, verso 42, Jairo, a mulher, Pedro, Tiago e João ficaram sobremaneira admirados. Há um poder de Deus quando a sua fé é colocada somente nele. Quando você não olha as circunstâncias, quando você vence a incredulidade, a dureza do seu coração maligno, você é capaz de ver o rosto de Deus. Há um processo de adoração nisso, que não consiste apenas em cantar louvores. Às vezes a melhor resposta é o silêncio. Uma adoração silenciosa. Eu não sei como foi, esses sobremaneira admirados. Mas tente entrar na pele de Jairo agora, recebendo sua filha de volta, da morte para a vida, sob a autoridade de Jesus, sob a ordem de Jesus. A menina levantou, a menina andou, e eles ficaram sobremaneira admirados. Eu não acredito que Jairo falou nada, disse alguma coisa. É uma adoração que o silêncio dela louva a Deus mais que 1000 palavras. Nem todos os irmãos já desfrutaram de uma adoração tão profunda. Nem todo crente desfrutou na sua vida cristã, não importa quantos anos ela tenha, de uma adoração tão profunda. De uma experiência com Deus que vá além dos limites. A mais profunda experiência de adoração. Às vezes é difícil descrevê-la. Jonathan Edwards nos escreveu e nos deixou uma palavra sobre um encontro que ele teve com Deus, que ele chama de êxtase. E ele diz que a glória do Senhor tomou tão fortemente o seu coração, que a glória do Senhor invadiu tão fortemente a sua alma, que ele passou horas em silêncio, admirado, diante de Deus, quando cavalgava por entre os campos para orar. Deus invadiu a sua alma, algo mudou no coração dele. E eu quero dizer, meu irmão, que muitas vezes nos falta realmente uma experiência de fé, porque nós tratamos a nossa fé como uma coisa secundária, nem ensinamos aos nossos filhos que eles devem crer num Deus assim. Eu quero chamar você a buscar isto de Deus. O aprofundamento da sua fé, que te leva além. Uma fé assim, não se conforme em ser um frequentador assíduo de uma igreja. Uma fé assim, não se conforma em ter algum cargo em uma igreja. Uma fé assim, não se conforma em apenas orar na hora do almoço. Uma fé assim, está sempre olhando para Jesus. Uma fé assim, te move numa direção e para uma elevada condição de viver como quem vive somente para Deus. Esse texto nos fala de um Deus que faz isso de forma pessoal. Havia uma multidão seguindo Jesus. Ele impede a multidão. Só Pedro, Tiago e João vão com ele, e Jairo. Havia uma multidão na porta da casa, incrédula. Saiam daqui. Só Pedro, Tiago, João, Jairo e a mulher seguem para dentro. Imagine você, no meio dessa multidão, e não podendo ter essa experiência, que te tornaria sobremaneira admirável. Eles estão dentro da casa. Somente aquela família, somente aqueles discípulos,
e estão ouvindo Jesus dizer, Talita cumi. O verbo cum é um verbo hebraico. Tem a ideia de levantar-se, erguer-se. Eles viram Jesus exercendo sua autoridade. Ele fez isso de forma pessoal. Há um versículo que me chama a atenção. Verso 43. Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Não é a primeira vez no Evangelho que Jesus ordena segredo. Isso aconteceu antes. Capítulo 3, verso 12. Jesus falou isso para um demônio. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Já pensou Jesus usando esse milagre, essa ressurreição como propaganda do seu ministério? Olha, gente, tem aqui um homem que fez uma menina que estava morta ressuscitar e explodir. Não precisava nem de Facebook. Não precisava de Twitter, de nada. De WhatsApp, de nada disso. Todo mundo ia saber, no mesmo instante. Se fosse nosso tempo, todo mundo, você não sabe o que eu vi. Tirar foto, só Jairo, só a sua esposa, só Tiago, só João, somente Pedro. Porque Deus exerce sua autoridade pensando em pessoas e não em multidões. Nós estamos falando de uma igreja no tempo de Marcos, perseguida, preocupada. Gente que talvez estivesse pensando, e agora o que vai ser da minha vida? E este evangelho vem nos mostrar que o propósito de Jesus é um trabalho pessoal, é uma fé pessoal, é um exercício de crescimento pessoal, é um relacionamento do pastor com as suas ovelhas. O texto que nós lemos, João 10, é uma passagem, verso 3, diz assim: para o pastor, o porteiro abre as portas, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e ele as conduz para fora. O que nós estamos vendo é que Jesus não usaria a ressurreição de Jairo em benefício próprio, para a publicidade do seu ministério. Não era uma questão de propaganda. Jesus fez o que fez por amor a Jairo, porque Jesus é compassivo. Jesus faz o que faz e exerce autoridade sobre a sua vida, sobre a morte, porque Ele te ama. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Se alguém falar que aqui em Vila Formosa falar em línguas e não houve interpretação, está mentindo. Jesus ama você. Mas Jesus não exerce a sua autoridade apenas curando você. Sabe por quê? O propósito de Jesus é mais elevado ao exercer a sua autoridade. Notaram? A menina levantou, a menina andou, ele a entregou aos seus pais, mas deu a seguinte ordem: dá comida para essa menina, senão ela vai morrer de fome. Porque a menina levantou-se, mas ainda precisou de muitos cuidados. Jesus disse para eles não contarem isso para ninguém, porque Jesus, o que a gente chama de segredo messiânico, tinha a hora certa, para que todos soubessem que Ele é o Senhor, e tem autoridade sobre a morte e sobre a vida, e esta hora era a cruz do Calvário. Jesus não veio ao mundo para curar essa menina, Jesus veio ao mundo para dar vida eterna a essa menina, a Jairo, a você, a mim, à mulher com fluxo de sangue, ao jovem Geraseno. Jesus veio ao mundo com uma missão:
chegar à cruz para morrer em nosso lugar. Às vezes nós paramos no secundário, achamos que a autoridade de Jesus serve apenas para resolver os nossos problemas financeiros, nosso problema de saúde, mas Jesus tem um projeto maior. Não digam nada a ninguém, a hora ainda não chegou, mas vem a hora em que Ele será entregue por amor de nós. Não temas, crê somente. Essa é uma palavra que chamava Jairo a um relacionamento pessoal. Não olhe a multidão, olhe para mim. Nós precisamos olhar mais para Jesus. A nossa fé inconstante, os nossos fracassos espirituais, as nossas orações vazias, a nossa leitura da Bíblia sem a menor alegria, a nossa falta de uma adoração profunda, o nosso coração raso, que se contenta com tão pouco das coisas que a gente faz publicamente, é fruto da nossa falta de olhar para Jesus, de uma convicção profunda da cruz, meus irmãos. Estamos nos aproximando de uma data tão importante, a Páscoa. Nós começamos logo nas próximas semanas a falar deste tema tão importante. E para muita gente é só uma data. Quando a cruz é a solução de Deus para Jairo, para a mulher, para o jovem possesso de demônios, para Marcos, para Paulo, para Pedro, para mim, para você, para a nossa família, para os nossos filhos, para essas crianças batizadas. É a cruz de Cristo, a marca fundamental que precisamos carregar, trazer no corpo essas marcas de uma vida que foi redimida, de um crente que entende o valor da cruz. Jesus de Nazaré pagou um preço. O seu amor pessoal por você o levou pessoalmente à cruz. Jesus queria continuar o seu propósito de salvar seu povo, salvar você. O apóstolo Paulo entende que a única resposta possível a Jesus, a autoridade que ele exerceu ao vencer a morte, é a entrega total. Disse ele assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não deveria haver em nós espaço para vivermos somente para nós mesmos. Não deveria haver a ênfase em mim, senão no Ele em mim. A ênfase do mim ou do eu, para não parecer o verbo doer, para Cristo. Você para Cristo. Sabe onde nós estamos? Nós estamos diante da palavra do Senhor. E há só uma opção diante da palavra do Senhor: crer somente ou não crer. A nossa decisão é entre nós e nosso Pai, numa relação pessoal. É você e o seu Pai Celestial. Tenha a ousadia de ter uma fé que vence os limites. Tenha a ousadia de, apesar das circunstâncias, vencer a incredulidade. Tenha a ousadia de crer num amor pessoal e adentrar a um espaço, a uma fé
que te leve ao aprofundamento numa relação com Deus, melhor do que a que você tem hoje. Porque meu jovem, minha jovem, meu irmão, minha irmã, ao sair por aquela porta, nós temos a multidão, e ela tem várias vozes, que a voz de nosso Senhor continue a ressoar no nosso coração. Não temas, crê somente. Minha igreja querida, nós precisamos ser essa igreja. Mas a igreja, ela só pode ser quando cada um dos seus membros é. Porque nós somos um só corpo. O pastor não pode viver esse nível de fé em seu lugar. Você não pode viver para o pastor. Podemos apenas orar uns pelos outros, mas nossas decisões espirituais, somente nós podemos tomar. Por que é que você anda tão distante? Por que ainda mantém seu coração tão fechado? Porque falta vigor, porque falta alegria. Não será pela falta desta fé que vence, na mudança que Jesus pode fazer? Mas por quê? Nós temos o que mais? Nós temos tantas coisas para fazer. Será que somos capazes de ver a nossa alma desnutrida? Porque estamos preocupados em nutrir o ego? Não está faltando algo para você? Meus irmãos, às vezes a gente tem angústia. Às vezes a gente se sente fraco. Às vezes não conseguimos subir degraus da vida espiritual. A palavra de hoje é para você ir para casa assim. Não temas. Crê somente. O que você precisa? Entre no seu quarto e peça a Deus uma ressurreição do seu amor, do seu primeiro amor. Peça a Deus para você ser como esta menina, obediente em ouvir a voz do Senhor. Levanta-te. Peça a Deus para ter essa fé que te faz andar na direção certa. Que essa seja uma noite para o povo de Deus estar mais perto de Deus. Todos nós somos chamados por Deus a este novo viver. Talvez hoje você esteja aqui precisando desse novo viver. Esse mesmo Cristo está aqui hoje. O mesmo que esteve na casa de Jairo. E numa relação pessoal com você, Ele te chama. A Igreja Presbiteriana de Vila Formosa quer receber você. Quer ajudá-lo a caminhar, a entender essa relação com Jesus. Talvez você já até seja membro da igreja, mas está frio, está distante. Não viva assim, irmão. Vamos andar juntos. O pastor não é perfeito, há tantas vezes que precisamos tanto caminhar mais para perto de Jesus, mas podemos fazer isso juntos. Que o Senhor te conduza. Nós abrimos os braços para andar juntos e junto com você. Convite do Evangelho para a sua vida. O pastor Abel vai orar, vai impetrar a bênção. Eu vou pedir ao conjunto, já fica aqui na frente, logo depois de tudo nós vamos ter ainda a última música dirigida por vocês. Por favor, irmãos. Deus eterno e Pai celestial, louvamos o privilégio de prestar culto a Ti. E nesse momento, Senhor Deus, nossos corações rejubilam pelo privilégio que o Senhor nos concede de falarmos contigo e o Senhor falar conosco. E a Tua palavra esta noite, Senhor,
para o nosso coração é um desafio, para que nós realmente possamos confiar no Senhor. Em meio aos problemas insolúveis, humanamente falando, no meio dos problemas de lutas, doenças, enfermidades e outros problemas da vida do cristão, porque nós fomos prevenidos que neste mundo nós teríamos tribulações, momentos difíceis. Mas possamos, ó Deus, ouvir apenas a Tua voz, crer somente. E na crença, na nossa fé, nós teremos a vitória. Abençoe o Teu povo reunido, agora terminando o trabalho dessa noite, indo para as suas casas, Senhor. Que nós não nos esqueçamos do que aqui ouvimos, mas coloquemos em prática, Senhor, a partir desse instante, em nossa casa, amanhã no local de trabalho, no local de estudo, perante as pessoas com quem convivemos, Senhor, durante a nova semana, que possamos reproduzir com a nossa vida a mensagem que aqui acabamos de ouvir. Louvamos o Teu nome por isso. Leva-nos para nossas casas a Tua bênção. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai e as ternas comunicações e comunhões do Divino Espírito Santo repouso sobre nós, ó irmãos, e sobre toda a Igreja de Deus em toda a face da terra, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém.